Bom dia, pessoal, tudo bem com todos aí? Nossa aula de hoje, ela vai ser um pouco diferente das demais. Então, ao invés da gente abordar temas novos, a gente vai resolver as questões que ao longo do bimestre a gente foi enviando para vocês foram mandando para nós pelo Forms. E hoje é o momento da gente poder revisar essas questões. E também ela tem a finalidade da gente poder fazer uma pequena revisão aí para a prova que se aproxima, que já é na próxima semana. Eu vou mandar aí para vocês algumas questões para vocês responderem e aí poder estar avaliando vocês, ok? Então vamos começar a nossa atividade de hoje. As primeiras questões, na verdade, eu já mandei para vocês o gabarito delas lá atrás, logo na segunda semana, mas eu deixei para mandar fazer tudo junto hoje. Acho que fica mais, eu vou ter mais segurança que vocês realmente vão estar se lembrando de tudo isso aqui. Então vamos rever, mesmo as que eu já fiz a correção, que eu mandei o gabarito, vamos revê-las novamente, ok? Bom, a primeira delas é essa daqui. A Constituição estabelece se a ação é de competência de alguma das justiças especiais, da Justiça Comum, da Justiça Federal, da Justiça Estadual ou se é de competência originária dos tribunais. As regras de competência são fixadas As regras de competência fixadas pela Constituição Federal são sempre absolutas. É verdade, pessoal. Então, onde a gente acha as regras de competência? A principal localidade para a gente achar as regras de competência está lá na nossa Constituição Federal. Ela vai trazer aonde ficam ali as competências. E todas as competências que a Constituição Federal vai estabelecendo lá são competências, sim, de fato, absolutas, né? Para quem não se lembra, a competência absoluta ela é aquela que envolve matéria, pessoas ou hierarquia, que a gente chama. Então, a competência absoluta ela vai ter a diferença que ela não pode ser alterada. Ou seja, quando fala lá que é da Justiça Federal, só a Justiça Federal vai poder julgar. Quando ela fala que é uma competência da Justiça do Trabalho, só a Justiça do Trabalho é quem vai poder julgar, não vai ter como modificar essas regras. Ainda, quando a Constituição fala que determinado recurso será julgado pelo tribunal, só o tribunal vai poder julgar aquele tipo de ação. Por isso que a gente fala que ela é de fato ali uma competência absoluta e ela que vai estar trazendo para nós todas as regras de competência. Eu acho que mais à frente eu vou falar, mas já aproveitando o ensejo, quando se trata de competências, a justiça estadual ela é uma competência residual. A gente vai por exclusão. Então, eu tenho justiça do trabalho, justiça eleitoral, justiça militar. Então, se não enquadra nenhuma delas, aí eu vou analisar a justiça comum, que pode ser justiça federal e justiça estadual. A justiça federal ela cuida de um único assunto, que são matérias que envolvem o interesse da União. Então, saindo desse cenário, União, saindo do cenário, Justiça Federal, Eleitoral ou Militar, todo o resto é julgado pela Justiça Estadual. Por isso que a gente fala que ela é uma justiça residual. Na verdade, você não encontra em nenhum local, mesmo da Constituição Federal, dizendo o que é da estadual. Não me lembro de encontrar essa informação lá do que é estadual. Na verdade, ele vai discriminando o que são das outras justiças. Então, aí você exclui. Se não é das outras justiças, pertence então à justiça estadual. Ok? Alguma questão que não tenha ficado claro, né? Se alguma coisa nesses itens não ficou claro, se vocês entenderem de outra forma, por favor, pergunte. Eu observei que nunca nenhuma das questões teve 100% de acerto. Sempre alguém errava por uma coisa ou outra, então, esse é o momento de ver por que vocês erraram, qual o entendimento que vocês tiveram aí inadequado. Bom, aqui ó, a justiça comum estadual ela é supletiva,
né? Na verdade, eu usei a palavra residual, mas acaba sendo a mesma coisa para esse tipo de justiça, que ela supre as demais, né? Cabendo-lhe julgar todas as demandas que não foram da competência das justiças especiais, nem da justiça comum federal. O que eu acabei de falar estava aqui na segunda questão. Eu lembro que a gente tinha visto alguma coisa disso. Então, essa é a estrutura. A gente viu naquela aula da organização judiciária quais são as justiças do país. Então, eu excluo. Se não é federal, ela vai ser estadual, ela vai ser supletiva ou residual, né? Aqui ela acaba sendo a mesma coisa. Residual, porque é o que sobra, ou supletiva, que supre, que complementa, não tem o suplemento alimentar, o que completa as proteínas, lá, a energia de quem faz muita musculação, crossfit. Mesma coisa aqui, supletivo de suprir, né, de colocar mais estrutura. Beleza? Então também era uma alternativa verdadeira. Essa daqui era uma questão mais difícil, bem mais difícil, mas vamos lá. Ana Maria, residente na cidade de Maringá, teve problemas com o recebimento de sua aposentadoria, junto ao INSS. Para regularizar a situação, houve necessidade de ajuizar uma ação perante a Justiça Estadual de Maringá. O ajuizamento da ação na Justiça Estadual de Maringá está correta, considerando que na mesma cidade tem, faltou um azinho aqui, tem uma agência do INSS, né? Por que que ela era difícil? Porque obrigou a vocês a pensar, né, o que que era o INSS, né? O INSS é Instituto Nacional de Seguridade Social. Esse órgão, ele é um órgão vinculado ao Ministério da Previdência Social. Então, se está vinculado ao Ministério, o Ministério é um órgão federal. Se é federal, envolve interesse da União. Então, não é da competência da Justiça Estadual de Maringá, e sim da competência da Justiça Federal, né, aqui de Maringá, né? Por que que poderia ser na Justiça Federal aqui de Maringá? Porque Maringá ela tem uma vara da Justiça Federal. Então, se ela tem uma vara da Justiça Federal, é nessa vara que a ação será proposta. Aqui, a única informação que vocês precisavam ter, que tinham que buscar, era essa, né? Do INSS ser um órgão vinculado à Justiça Federal, ok? Eu prefiro questões como essa daqui, que obrigam mais a pensar, né? Obrigam mais a raciocinar para frente responder, do que as de cima que me parecem mais simples a solução delas. Ok? Até aqui tranquilo? Nenhuma dúvida é aqui? Bom, se não há dúvida, a gente vai continuando. Perfeito? Essas eram as três primeiras, pois continuava. O artigo 46. Bom, isso aqui, como eu dei tempo de vocês fazerem casos, acreditei que foram buscar lá a leitura do 46, do 48 e do 49 para poder responder. Então, a regra do 46, bem como do 48, 49 e 50 do CPC, é de competência de foro e usa o critério territorial com base no domicílio, é, portanto, regra de competência absoluta. Então, aqui, né, eu vou até abrir o meu código aqui rapidamente para a gente ler esses artigos aqui também de forma que a gente possa entender a pergunta. Então, se eu vou lá no artigo 46, ele diz assim, cadê? Ação fundada em direito pessoal ou direito real sobre que se funda sobre bens móveis será proposta em regra no foro do domicílio do réu. É o que eu falei para vocês, é a principal regra de competência, né? Quando as ações são propostas no domicílio do réu. Aí eu vou lá no 48. O foro do domicílio do autor da herança. 49. A ação em que o ausente for réu será proposta no seu último domicílio. 50. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro do domicílio, seu representante legal ou assistente. Então, todas as quatro regras, 50, 46, 48, 49 e 50, de fato, são
regra de foro, também chamada de critério territorial. Até aí tudo bem. Acontece que isso não é uma regra de competência absoluta. Isso aqui é uma regra de competência relativa, como eu falei agora há pouquinho. A absoluta, a gente trabalha com a ideia de matéria, pessoa ou função, né, hierarquia. Vou colocar aqui pessoa. E a relativa, que é o valor e o território. Muito importante essa distinção, né? Valor e território, absoluta e relativa. Por que que é fundamental essa distinção? Porque a competência absoluta, como eu falei agora há pouquinho, ela não muda, ela é sempre daquela maneira. Já a relativa, ela pode ser alterada, ela pode ser modificada. Inclusive, pode haver a prorrogação da competência. Aproveitando para recapitular, quando a gente fala em prorrogação de competência, significa o seguinte: eu acabei de falar, a ação deve ser proposta no domicílio do réu. Agora, se a ação foi proposta no domicílio do autor, estará errada? Estará, não estará respeitando o artigo 46. Só que se o autor, na contestação, não disser que o local está errado, a competência se prorroga, né? Não ela não vamos poder, aquela competência que inicialmente não estava correta passa a ser local adequado para o julgamento da ação. Então, por isso a importância da distinção entre a relativa e a absoluta. Elas vão ter repercussões processuais bastante interessantes, ok? Beleza, pessoal? Podemos adiantar? É, então, visto aí, essa era uma alternativa falsa. A palavra foro é equívoca, né? Porque pode ser usada com mais de um significado. Em sentido amplo, indica a base territorial sobre a qual cada órgão judiciário exerce sua jurisdição. O foro do STF, do STJ, bem como os tribunais superiores, da Justiça Especiais de todo o território nacional. É verdade, a gente encontra a palavra foro sendo utilizada em vários momentos, em várias expressões. Então, é uma palavra equívoca. Por que equívoca? Porque ela tem vários significados. Ora, ela representa o local em que a ação foi proposta, ora, ela representa o tribunal, o órgão em que a ação foi proposta. Ok? Então, não é uma palavra assim que tenha um significado único. A próxima questão. A modificação de competência ocorre quando um juízo inicialmente incompetente em ação, em razão do que dispõe a legislação processual, passa a ser competente para processar, está errado, sobrou um Szinho aqui, para processar e julgar a demanda. De fato, né, o que eu acabei de falar aqui da prorrogação da competência. A prorrogação da competência é uma forma de modificação, ou seja, o domicílio do autor, que segundo a norma não seria inicialmente o local correto para o julgamento da ação, passa a ser o local correto em razão da não arguição pelo autor dessa incompetência. Então, a modificação de competência ela ocorre, né, como está bem dito aqui, quando um juiz incompetente passa a ser competente para julgar o processo. Lembrando que a modificação de competência só é aplicável à competência relativa. A absoluta não comporta prorrogação. A absoluta, ela sempre terá que ir para o órgão julgador correto, para o órgão julgador adequado. Não dá para mudar. Perfeito? Avançando. A conexão modifica a competência relativa ou absoluta, bastando o requerimento das partes ou a determinação do juiz? Bom, aqui mais uma vez, né, a prorrogação modifica, mas a conexão também modifica, né? A conexão, para quem não se recorda, ela ocorre quando eu tenho duas ou mais ações em que elas têm como comum o pedido
ou a causa de pedir. Se ela tiver o pedido ou a causa de pedir, ou uma coisa ou outra, nós estamos diante, então, de uma conexão, né? Qual é digamos assim, vantagem da conexão? Qual é a proposta da conexão? A proposta da conexão é que a gente possa reunir essas duas ou mais ações perante um único juiz, né? Por que que eu reúno perante um único juiz? Para evitar decisões contraditórias, para evitar decisões conflitantes. Então, se as ações são parecidas, são semelhantes, tem algo ali que as une, teoricamente não poderiam ter decisões diferentes. Por isso a vantagem da conexão. Porque no Brasil, na verdade no mundo, né, ações parecidas podem ter resultados diferentes. Até na semana passada eu tive uma situação bem interessante, quer dizer, tenho vivido algumas situações bastante interessantes nos últimos anos aí com os tipos de processos que eu estou trabalhando, que são desapropriações. Um mesmo proprietário tinha duas fazendas, e as duas fazendas estavam sendo desapropriadas, uma ao lado da outra. E o que aconteceu? No tribunal, um recurso, a gente suspendeu a desapropriação e no outro não suspendeu. Qual é o detalhe? Era o mesmo recurso. Eram exatamente as mesmas palavras, as mesmas fundamentações, o recorta-cola igualzinho, né? Só trocava o número da matrícula do imóvel. E aí, como é que você explica para o cliente, né, que dois processos exatamente iguais em um tribunal mandou parar, em outro tribunal mandou continuar? Então, ali uma questão de estratégia também, a gente não perde a conexão desses processos exatamente para ter também essas divergências. Essa divergência ela faz parte do nosso manancial de defesa. Todavia, é interessante, né, porque você tem lá tribunais, o mesmo tribunal com decisões distintas. Então, isso é muito ruim. Por isso que a gente usa conexão quando a gente entende necessário para que reúna esses processos. Ok? Essa reunião, essa conexão, ela pode se dar sim por requerimento das partes ou determinação do juiz. Só que a questão ela tem um problema, que é essa aqui, ó, a absoluta. Acabei de falar, competência absoluta não muda, ela não se modifica. Então, não se aplica a conexão para as questões que envolvam uma até competência absoluta. Não é que não se aplica, né? Lá vai ter uma regra distinta, é uma coisa que mais aprofundada dentro de processo civil. Por hora, eu prefiro que vocês tenham essa informação, né? A incompetência absoluta não vai ser modificada pela conexão, ok? Ela não vai ser alterada em razão dessas ações serem conexas dentro da competência absoluta. Perfeito? Próxima questão. As partes podem, de comum acordo, ao pactuarem um negócio jurídico, eleger determinado foro, aqui a palavra foro de novo, para processar conflitos que eventualmente surgirem em torno desse negócio jurídico. A convenção das partes sobre o foro de eleição somente produz efeito se constar expressamente em instrumento escrito e dispuser sobre determinado negócio jurídico. Isso aqui a gente também estudou, que é o tal do foro de eleição. As partes podem escolher o local em que as ações serão propostas. Então, a gente está falando aqui de competência relativa, a gente está falando aqui de território. Então, as partes podem sim escolher onde que elas irão processar e julgar. Eu me lembro até que nas aulas eu projetei para vocês um contrato, né, um modelo de cláusula de foro de eleição que a gente encontra por aí nos contratos. Então, é possível sim as partes escolherem o local em que elas irão processar para resolver aquele contrato, ok? Importante dizer que essa regra só vale para contratos escritos. Contratos verbais, infelizmente, a gente não tem como ter foro de eleição. Como eu já falei em outras aulas, o contrato verbal tem a mesma força, tem a mesma validade que o contrato
escrito. Mas, como eu já disse também, é difícil provar algumas coisas e determinadas cláusulas exigem que estejam escritas. Essa é uma delas, né? Foro é uma cláusula que tem que estar escrita, fiança tem que estar por escrito, ok? Então, o contrato verbal tem tanta validade quanto o contrato escrito, mas algumas cláusulas exigem que sejam escritas para terem validade. Perfeito? Manda a lei que, havendo ações conexas, elas sejam reunidas para julgamento em conjunto. Essa determinação justifica por razões de economia processual e para evitar decisões conflitantes. Perfeito, foi o que eu acabei de falar quando eu tratava aqui em cima da conexão, ok? Uma das coisas que eu não chamei atenção aqui, e salvo engano não tem nenhuma questão a respeito disso, mas aproveito a oportunidade para fazê-lo, vamos reunir, mas vamos reunir aonde? Né? Vamos juntar esses processos onde? As ações conexas são reunidas perante o juiz prevento, ok? Então, o juiz prevento é o juiz que vai despachar essas ações. Mas ainda não resolve, né? Qual que é o juiz prevento? Juiz prevento, pessoal, é o juiz que primeiro conheceu das ações. Então, se são duas ações, o juiz que primeiramente conheceu dessas ações é que vai poder julgar. Por exemplo, uma ação foi distribuída no dia 2 de fevereiro e outra no dia 5 de março. Qual é o juiz prevento? O juiz que despachou primeiro, que despachou em fevereiro. Então, as ações, essa ação que estava aqui nessa vara é deslocada para essa outra aqui, para que as duas possam ser julgadas em conjunto pelo mesmo órgão julgador. Perfeito? Alguma dúvida? Se não temos dúvida, nós vamos continuar aqui. Avançando. A conexão pode ser arguida pelo autor ou pelo réu. Até aí verdadeiro, correto, né? Tanto um quanto o outro podem alegar a conexão, o juiz pode alegar, o tribunal pode, o Ministério Público pode alegar, qualquer pessoa, qualquer sujeito do processo ou parte pode alegar. Mesmo que já tenha ocorrido a coisa julgada, uma vez que haveria o risco de decisões conflitantes. Que jeito que você vai reunir um processo se já houve a coisa julgada? Né? Para que haja a coisa julgada, significa que o processo acabou, que o processo terminou, o processo se encerrou. Se o processo já encerrou, não há que se falar em conexão. Eu não tenho as ações para serem conexas deverão estar tramitando. Tá ok? Então, essa aqui era uma alternativa falsa. Para apurar onde determinada demanda deve ser proposta, é imprescindível o exame de todos os elementos da ação. É preciso verificar primeiro quem são as partes, porque isso pode repercutir na fixação da competência. É verdade também. Elementos da ação, para quem não se lembra, são as partes. Então, eu tenho que ver quem é a parte, porque dependendo da parte, isso vai ter repercussão no meu processo. Como assim? Olha lá. Eu li agora há pouco 49, ou 48, 50 do Código de Processo Civil, ele dizia lá, o domicílio do ausente será o local, o seu último domicílio do ausente será o local para propor a ação. Então, eu tenho que verificar onde ele morava para eu poder propor a ação. Se for a ação de alimentos vai estar num outro artigo, não me lembro a numeração dele agora, mas ele diz lá, a ação de alimentos será proposta no domicílio do alimentando, ou seja, de quem vai receber os alimentos. Então, eu tenho que olhar para ver quem é a parte no processo, porque dependendo de quem for a parte, eu posso ter alguma modificação aí, né? Outra coisa, se é uma falência, a falência não pode ser proposta em juizado especial civil. Então, isso tem uma grande influência, sim, quem é a parte do processo para a questão da fixação da competência, a gente saber aonde a ação será proposta. Ok? Beleza? De novo, Ana Maria.
Quando eu estava colocando as questões ontem, eu até achei que era a mesma questão, mas eu tive que ler com mais cuidado para ver que não era. Ela tratava de um outro assunto. Era o mesmo contexto, daria para ser até uma pergunta só com dois problemas, um problema com duas perguntas. Então vamos de novo lá. Ana Maria, residente na cidade de Maringá, teve problemas com o recebimento de sua aposentadoria junto ao INSS. Para regular a situação, houve a necessidade de ajuizar uma ação à Justiça Estadual de Maringá, pois na mesma tem mesmo errinho ali, eu recortei e colei, agente do INSS. Então até aí tudo bem, era igual a questão. Agora mudava a pergunta. O juiz, ao receber o processo, declarou de ofício a sua incompetência. Ele agiu correto, né? Verdadeiro. Agiu corretamente. Por quê? Porque está de uma incompetência absoluta. Então, a minha esperança era que quem detectou na questão anterior que se tratava de uma competência absoluta tenha acertado também essa, porque sabe que a competência absoluta ela tem que mudar, ela tem que ser corrigida. Então, a competência absoluta, o juiz, né, nem pode, ele deve, de ofício, determinar o envio desse processo aí da Justiça Estadual de Maringá para a Justiça Federal, que é o órgão competente. Ok? Então, ele tem que fazer o de ofício. Uma outra observação é que a competência relativa não cabe ao juiz declarar de ofício, tem que aguardar as partes se manifestar. Agora há pouco eu falei lá do autor que propôs a ação no seu domicílio, né, e o réu poderia pedir o deslocamento dessa ação para o domicílio dele, réu. Agora, quem tem que fazer isso é o réu. O juiz não pode se envolver nessa questão, porque não é atribuição dele. Ele está vinculado a apenas a matéria apenas a competência absoluta. Perfeito? Mas e se ele fizer? E se ele alegar? Bom, se ele alegar, não vai ter nenhuma nulidade nisso, né? Se o juiz reconhecer de ofício uma competência relativa, infelizmente ele só vai estar dando a deixa para o réu. Eu tive um processo desse quando eu era estagiário, quando eu fazia faculdade ainda. Era um juiz, era meu professor, inclusive, ele que fez isso. A gente tinha uma ação que seria. É, foi logo que abriu a Justiça Federal em Maringá. A ação seria, na verdade, de competência da Justiça Federal de Curitiba, porque o órgão ele era de Curitiba. A gente veio e propôs a ação aqui em Maringá, que era mais prático para o nosso cliente. Aí o juiz veio de ofício e declarou, né, remeto o processo para Curitiba. Aí até fui eu que fiz a petição, né? Falei, excelência, o processo tem que ficar em Maringá. O senhor não pode se manifestar de ofício. Aí o juiz foi e modificou. Realmente, a ação permanece em Maringá. Mas o que o réu fez? O réu atravessou uma outra petição e falou, excelência, manda o processo para Curitiba. O que ele fez? Mandou para Curitiba. Então, a nossa esperança é que passasse desapercebido aquela questão e o processo ficasse em Maringá. Mas o juiz ele acabou levantando a polêmica e o réu simplesmente se prevaleceu disso e, de fato, o processo foi para Curitiba. Então, como é relativa, a gente espera que o juiz não se manifeste, que ele espere a parte envolvida falar. Mas se ele falar também, ninguém vai poder, digamos assim, brigar com ele por conta disso. Né? Eu até acho que ele devia, eu acho que tem certos assuntos que para o juiz não devia ter limitação, ele tinha que ter total controle do processo, mas infelizmente não fui eu que fiz a legislação processual, ou felizmente. Vamos lá? Avançando. A competência de determinação da matéria da pessoa ou da função pode ser derrogada por acordo entre as partes, desde que homologado pelo juiz. Falso. Absoluta não muda. Já falei isso 200 vezes só agora pela manhã. Competência absoluta não tem como o juiz homologar um negócio desse. Não tem como mudar essa competência. Ok? Uma frente. Se o réu não se manifestar no processual adequado, aquele foro que era originalmente incompetente, mas de competência relativa, tornar-se-á plenamente competente, não sendo mais possível a qualquer dos litigantes ou juiz retornar ao assunto. Verdadeiro. Foi o que eu acabei de explicar já por duas vezes
para vocês. Se o conflito de competência ocorrer entre juízes de primeiro grau, aqui já é um assunto novo. Sujeitos ao mesmo tribunal, caberá a este a decisão do conflito. Se ocorrer entre juízes submetidos a tribunais de estados diferentes, a competência para resolver o conflito de competência é do Tribunal Regional Federal, a que pertence os estados. Bom, aqui, pessoal, é um pouquinho mais complicado. Eu vou precisar de um espaço para escrever. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Eu sabia que tinha uma questão que ia ter mais espaço. O que acontece, pessoal? Conflito de competência é o nosso tema. Conflito de competência ele ocorre quando dois juízes se dizem incompetentes, ou seja, um fala, eu não vou julgar porque envolve o assunto X, aí mando para o juiz federal. Juiz federal, não vou julgar porque esse assunto X não interessa à União. Devolvo para o juiz estadual. Então fica nessa coisa, o estadual manda para o federal manda para o estadual. Basicamente, isso é o conflito que a gente chama de conflito negativo de competência. Ninguém quer julgar o processo. Nós temos mais dois conflitos. Outro é o conflito positivo, que é quando todo mundo quer julgar o processo. Raríssimo, né, disso acontecer, de ter vários juízes querendo julgar o mesmo processo. Mas é possível. Outro conflito é quando se trata da conexão. Juízes querem ou não querem reunir esses processos. Quando isso acontece, nós temos o conflito de competência. Então, para que a gente possa resolver o conflito de competência, é fundamental aquele esquema que eu passei para vocês, né? STF, STJ, Tribunal de Justiça, Justiça Estadual. Vou pegar uma mesa digitalizadora, porque com o mouse é horrível escrever. TRF, e aqui, juiz federal. Então, essa aqui, é que está errado aqui. Essa daqui é a justiça que a gente chama de justiça comum, né? Então, ela é a justiça que vai, por ser justiça comum, é a que a gente mais utiliza nessa. Isso que eu queria fechar. Oh, droga. Vou tentar ver isso aqui. Saiu. Bom, mas voltou aqui. Então, essa estrutura aqui é o que se chama de justiça comum. Está aparecendo para vocês aí, pessoal? Compartilhamento da tela ou apagou? Apagou, professor. Apagou. Tá, eu vou compartilhar novamente. Bom, então, quando a gente fala de justiça, então, comum, é a estadual e a federal, e ela vai ter esse esquema, que já vai voltar para vocês, que é fundamental conhecer, né? Por que é fundamental conhecer esse esquema? Porque aqui vai estar, né, o grande norte da resolução para nós dos conflitos de competência. Acho que agora voltou, né? Fala comigo. Voltou ou não Voltou, voltou, gente? voltou, professor. Ótimo. Então, o que acontece? Se o conflito ocorre entre juiz federal e estadual de primeiro grau, quem vai poder julgar esse processo? Vai ter que ser o órgão que está acima de todos eles, né? A gente já viu que no caso é o STJ. Por quê? Um juiz federal não pode, Tribunal de Justiça, dar ordens. Um juiz estadual não pode, Tribunal Regional Federal, dar ordens. Então, tem que ser um órgão superior a todos eles. Agora, se o conflito estiver entre juízes federais, né, se for entre federais, deixa eu passar um traço aqui, se for entre federais, quem vai julgar é o tribunal que está acima dos dois federais, que é o Tribunal Regional Federal. Se for entre dois juízes estaduais, é a mesma coisa, aí sim seria o TJ. Então, essa é a lógica quando acontecem os conflitos de competência. Beleza? Estabelecida essa lógica, deixa eu tentar voltar lá para a questão. Deixa eu tentar achá-la aqui.
Bom, colocado aquele pressuposto lá, vamos lá. Se o conflito de competência for entre dois juízes de primeiro grau, sujeitos ao mesmo tribunal. Então, se é mesmo grau e ao mesmo tribunal, seriam, em tese, dois juízes estaduais ou dois juízes federais. Então, caberá a este a decisão do conflito. Correto. Se são dois juízes estaduais, caberá a esse tribunal, ao tribunal que eles estão vinculados, para que esse tribunal faça o julgamento. Eu coloquei lá, dois juízes estaduais, Tribunal de Justiça. Dois juízes federais, Tribunal Regional Federal. Perfeito? Até aí está correto. Vamos ver como continua aí a alternativa. E é assim que a gente faz, tá, pessoal? Questão objetiva de exame de ordem, é assim que a gente vai resolvendo, tem que ser pedaço por pedaço. Eu vou dar um curso aí online, depois vou até divulgar para vocês, exatamente sobre resolução de questões de exame de ordem, né, que para a gente aprender, né? Resolver questão objetiva não é uma coisa fácil, ela requer algumas técnicas que a gente precisa aprender para isso, né? Eu que vou estar trabalhando nesse curso, mas basicamente a ideia é essa, tem que ir por pedaços. Então, se o conflito de competência ocorrer entre juízes de primeiro grau, sujeitos ao mesmo tribunal, caberá a este a decisão do conflito. Então, a primeira parte da questão ela está correta, é verdadeira até aí. Se ocorrer entre juízes submetidos a tribunais de estados diferentes, então, são dois juízes estaduais, mas um é da Justiça do Estado do Paraná, o outro é de Santa Catarina. Se ocorrer entre juízes submetidos a estados diferentes, a competência para resolver o conflito é do Tribunal Regional Federal, a que pertencem os estados. Errado, né? É o que eu acabei de falar. Não pode se misturar. Se for dois juízes estaduais, um do Paraná e outro de Santa Catarina, eles não vão ter o mesmo tribunal que manda neles, porque o juiz do Paraná vai estar o TJ Paraná e o de Santa Catarina, TJ Santa Catarina. Então, seria no caso, nessa situação, seria o STJ quem julgaria a questão. Então, aqui também é uma questão um pouco mais complexa, né? O índice de acerto dela não foi tão grande assim, porque tem que colocar no papel, tem que desenhar, né? A gente não pode ter preguiça de tentar rascunhar as coisas. A gente tem que tentar fazer esses rascunhos, montar esses esquemas, que a gente tem mais facilidade mental de entender a questão, ok? Ficou claro isso aqui, pessoal? Então, se é o mesmo tribunal quem julga, ok. Se não é o mesmo tribunal, vai ter que sair, subir para o STJ. Beleza? Bom, espero que todos tenham compreendido. Como reina silêncio, a gente vai avançando. Vamos lá. O artigo 357, parágrafo 4 a 7, teria que ler o artigo do Código de Processo Civil, estabelece, dentre outras coisas, que o autor e réu têm liberdade de apresentar ou não suas testemunhas, para que peça depoimento ao juízo. Verdadeiro, né? A gente pode escolher. Então, eu tenho, enquanto sujeitos do processo, tenho sujeitos parciais, né? As partes são parciais sempre, e eu tenho aqueles que são imparciais. Algumas figuras são imparciais, como juiz, perito, né? Assim, voltando à questão, assim é possível afirmar que as testemunhas são sujeitos processuais parciais. Mentira, né? Isso aqui eu faço questão de sempre colocar para vocês. As testemunhas, prestem muita atenção, que isso é uma confusão tremenda para quem está começando o processo. As testemunhas são imparciais. Embora o autor é quem deu o nome das suas testemunhas e o réu deu o nome das suas testemunhas, a gente sempre fala as testemunhas do autor, testemunha do réu, não é verdade. A testemunha, ela não é do autor, ela não é do réu. A testemunha, ela é do juízo. Então, mesmo que a testemunha vá lá, ela pode até querer defender alguém, né? Ela vai lá para dar o seu depoimento, porque ela até por uma questão de justiça, né, aquele sentimento que todo ser humano tem aí de ver a coisa certa acontecendo. Então ele vai lá testemunhar porque na visão dela, o autor ou o réu está certo. Mas o que a testemunha vai dizer lá
não é para ajudar o autor, não é para ajudar o réu. Ela vai lá para dizer tudo o que ela sabe, o que ela viu. O que ela viu pode ajudar ou pode prejudicar as partes. Então, a gente se fala que testemunhas sempre são imparciais. Perfeito? O nascituro, para quem não sabia, eu coloquei aqui no meio, aquele que está por nascer pode ser parte no processo civil. Parece uma coisa absurda, né? Está na barriga, né? Mas ele pode ser parte? Pode. Né? O Código Civil assegura lá, né, que mesmo o nascituro ele poderá ter os seus direitos protegidos. Então, mesmo quem ainda não nasceu, pode ser parte. Eu já cansei de falar para vocês, não tem limitação de idade para ser parte, não tem limitação. A diferença é que, por óbvio, o nascituro vai ter que ser representado pela mãe, pelo pai, né? Pela mãe, porque o pai ainda não, a gente não sabe quem é, né? O pai de uma criança, ele só é, digamos assim, reconhecido a partir do nascimento, que aí ele vai ser registrado em nome desse pai. Se for na constância do casamento, né, pressupõe-se que o marido da mulher seja o pai da criança. Ou ainda, no estado de viuvez, já disse a vocês, né, e não estou errando, são 10 meses. 10 meses após o falecimento do marido, a criança que nascer ainda pressupõe-se do casal. Por que 10 meses? Porque o inconsciente coletivo aí tem um errozinho. Né? Uma gestação não é 9 meses. Uma gestação são 40 semanas. Então, essas 40 semanas pode configurar até 10 meses, ok? Mas, enfim, voltando ao que interessa, nascituro pode ser parte? Pode, ok? Todas as pessoas, sem exceção, têm capacidade de ser parte, porque são titulares de direitos e obrigações na ordem civil. A regra abrange as pessoas naturais, físicas ou jurídicas, de direito público ou privado. Verdadeiríssimo. Qualquer um pode ser parte, ok? Lembrando que eu posso ter a necessidade da assistência ou da representação, mas parte todo mundo pode ser, tanto o autor como o réu. O réu preso não poderá constituir advogado na área civil para representar seus interesses, uma vez que na fórmula de 72 o juiz lhe nomeará um curador especial que atuará como seu advogado. Mentira, falsa. O réu preso, ele só terá curador especial se ele não tiver advogado. Né? Por quê? Mesmo estando preso, ele pode ter advogado? Pode, não é nenhum problema. Às vezes tem lá o advogado que cuida do processo criminal dele, o advogado que cuida do processo criminal também quer cuidar do processo civil dele. Não há nenhum problema nisso. Né? Ele pode atuar com tranquilidade numa esfera e na outra. O juiz só dará o curador especial se por acaso o réu não tiver advogado. Ok? Então, a alternativa é falsa. Ele pode ter sim. As partes são regidas pelo princípio da dualidade. Todo processo possui no mínimo duas partes, autor e réu. Pelo princípio da igualdade, segundo o qual as partes deve ser dispensado idêntico tratamento no curso do processo. E pelo princípio do contraditório que garante a igualdade de forças e oportunidades. Verdadeiro. A gente sabe que para que haja processo tem que ter um autor, tem que ter um réu, e eles têm que ser tratados com igualdade, tem que possibilitar a todos eles o contraditório, a ampla defesa e os princípios do processo de um modo geral. Perfeito? Então, ela é verdadeira. A litigância de má-fé representa a configuração de determinadas condutas processuais das partes que geram responsabilidade por dano processual, ou seja, dano presumido ao processo, ainda que não haja prejuízo concreto à parte. Em razão disso, a multa por litigância de má-fé tem nítido caráter punitivo e deve ser aplicada apenas quando haja comprovada perdas e danos pela parte contrária. Né? Quem errou isso aqui não leu, porque está acabando de dizer aqui em cima, ó, não há, ainda que não haja. Então, a própria alternativa, ela se nega, né? Ela diz aqui, ainda que não haja prejuízo, é litigância de má-fé. E aí diz aqui, a litigância de má-fé deve ser aplicada quando comprovada perdas e danos. Em outras palavras, pessoal, litigância de má-fé
não depende de culpa. Litigância de má-fé é quando há um comportamento processual inadequado, um comportamento processual errado, né. Uma das dos aspectos que eu coloquei para vocês já, é quando a parte falta a uma audiência, ela não comparece. Quando ela não comparece, configura uma litigância de má-fé, né. Hoje, o processo ele tem como forte embasamento as audiências de conciliação. Quem falta no audiência de conciliação, ela vai estar sujeito a uma multa, ok? Então, ela é alternativa, por quê, né, para quem está anotando, porque litigância independe da comprovação de culpa. Aconteceu litigância, ok, está feito, é aplicado a sanção. Lembrando, né, que na litigância de má-fé, né, eu vou ter lá o caráter de aplicação, a possibilidade de aplicação de uma multa pelo juiz. Perfeito? Vamos lá? Avante. Aí na litigância de má-fé ainda, não se esqueçam que isso aí é revertido em favor da parte. Eu tenho um ato tentatório de dignidade da justiça que é revertido em favor do Estado. Ok? Vamos lá? Mais uma. Se o beneficiário da justiça gratuita for sucumbente, o juiz condenará ao pagamento das custas, despesas e honorários. Verdadeiro, pessoal. Isso aqui é outra confusão que mesmo advogado velho faz. O beneficiário da justiça gratuita, ele vai ser condenado em custas, vai ser condenado em honorários. Se ele perder o processo, ele vai ter que pagar. O problema é que ele não tem como pagar. Ok, se ele não tem como pagar, a dívida vai ficar lá em stand-by. O dia que ele puder pagar, o Estado vai cobrar dele essas custas processuais. Os advogados vão poder receber dele esses honorários advocatícios, ok? Então, não é porque ele é beneficiário da justiça gratuita que não haverá essa condenação. A condenação haverá sim, só haverá dificuldade para receber, mas pode ter deve ter a condenação, na verdade. Incumbe ao vencido pagar ao vencedor honorários advocatícios, correto? Que pertencem ao advogado, correto? E são devidos ainda que ele tenha postulado em causa própria, também correto. Se eu advogo em causa própria, eu ainda assim tenho direito a honorários de sucumbência. Então, não importa se o advogado está trabalhando em causa própria ou não, ele tem direito a esses honorários de sucumbência, ok? Ainda, uma coisa que eu acho que tem uma questão lá na frente, mas eu vou antecipar aqui. Se ele está em causa própria, é óbvio que ele não precisa anexar procuração no processo, né, gente? Vou fazer uma procuração de mim para mim mesmo. E eu já vi, tá? Já vi advogado fazendo isso. Fazer uma procuração dele para ele mesmo e anexa ao processo. Isso é um absurdo. Né? A pessoa dessa tinha que ser expulsa, nem da ordem dos advogados, tinha que ser expulsa do país, porque é muita loucura. Né? Como é que você faz uma autorização de você para você mesmo? Eu me autorizo a ser advogado no processo. Isso não tem pé nem cabeça. Então, avançando, mesmo quem está em causa própria tem direito aos honorários. Próximo. Evita partes expor os fatos em juízo conforme a verdade. Se for apresentado de maneira errônea, involuntariamente, por uma falsa percepção da realidade, uma incompreensão dos fatos, uma má avaliação dos acontecimentos ou qualquer outro equívoco, a infração ainda assim estará caracterizada. Falso, pessoal. Falso. A verdade, eu já disse a vocês, ela depende, às vezes, né, a verdade depende do ponto de vista. A verdade ela é mutável no tempo e no espaço. E além do que, eu tenho formas de ver o problema. Sempre digo a vocês que toda história tem três versões. Tem a versão do autor, tem a versão do réu e a versão verdadeira, que a gente nunca vai saber qual é, porque a gente não estava lá. Então, agora, essa para caracterizar mentira no processo, pessoal, tem que ser algo muito escancarado, tem que ter má fé, tá ok? Por isso aí que muitas vezes o pessoal fala que advogado ele inverte os fatos. Não, não é questão de inverter os fatos. Você vê os fatos pela ótica do seu cliente, que nem sempre é a melhor ótica. Isso você não tem como saber. Aí você tem que juntar os argumentos para que o juiz, no processo de conhecimento, decida quem está falando a verdade ou quem está mentindo, ok? É dever da parte não formular pretensões nem alegar defesa ciente que são
destituídos de fundamento. Só haverá violação a esse dever se a parte tiver consciência em seu íntimo de que a petição de defesa não são destituídos de fundamento. É a mesma coisa que eu acabei de falar agora há pouco. Tem que ter uma fé, né, para a pessoa estar se defendendo equivocadamente ou estar subvertendo a verdade. Ela tem que ter a má fé para fazer isso. Beleza? Aqui, ó. O advogado, mesmo quando possui em causa própria, tem a obrigação de anexar ao processo de procuração. Falsíssima. Jamais ele tem que juntar esse documento, se é em causa própria. O Código de Processo Civil estabelece que a procuração adjudícia para o juízo deve ser otorgada por instrumento público, verdadeiro, ou particular, verdadeiro, sem qualquer ressalva. Por isso, entende-se que os incapazes, desde que representados, podem otorgar a procuração por instrumento particular. Veja, eu coloquei como verdadeiro isso aqui, mas isso aqui é uma questão polêmica, tá? Isso aqui não é uma questãozinha tão simplesinha assim, não. Alguns autores sustentam que quando se trata de incapazes, a procuração tem que ser por um instrumento público, tá? Então isso aí vale a pena uma anotaçãozinha no caderno aí para um estudo futuro, tá? Quando se trata de incapaz, há divergência, né? Vários autores sustentam que é necessária a procuração por um instrumento público, ok? Então, faça aí um asterisco, é uma questão divergente, no mínimo há divergência sobre ela. Avante. A parte, seja autor ou réu, pode outorgar procuração para vários advogados, mesmo em escritórios diferentes? Verdadeiro. A pessoa pode contratar quantos advogados ela quiser, quantos advogados ela conseguir pagar. É claro que os advogados nem sempre aceitam outros colegas que não são ali sócios, né, porque vai dar divergência na forma do encaminhamento. É como médico, é como qualquer outro profissional. Ele tem uma linha de tratamento que o outro colega não concorda. É só ver aí essa questão da pandemia. Esse medicamento é cloroquina, salvo engano. Uns dizem que pode, outros dizem que não pode. Enfim, a mesma coisa acontece no direito. Vai dar muita divergência. Então, mas pode? Pode. Não há nenhum problema. A procuração não perde validade em razão do decurso do tempo. Por essa razão, o instrumento otorgado a um advogado tem validade de todo o processo, mesmo que demore 10 anos, 50, 100 anos, a procuração ela tem validade, ela não perde a sua validade, ok? É possível dar uma procuração por prazo determinado? É possível, não há nenhum problema nisso, mas em regra, as procurações são por prazo indeterminado. Deu a procuração, enquanto o processo estiver tramitando, o advogado vai tocando aquele processo. Perfeito? Avante. Caso o autor deseje revogar a procuração, poderá fazê-lo a qualquer momento, não haver necessidade de cumprir certo prazo ou validade? Verdadeiro, né? Se quem deu a procuração, a parte deu a procuração, ela não quiser mais o advogado, ela revoga a procuração na hora. Troca de advogado no mesmo segundo, se ela quiser. Agora, se o advogado quiser sair do processo, aí tem aquela questãozinha que ele continua respondendo pelo processo por até 10 dias, a não ser que já haja outro advogado no processo, a não ser que ele notificou essa parte, informando ela que ele não tem mais participação nesse processo, então ele poderia sair desse processo, mas, volto a insistir, se não tem outro processo, ele continua vinculado pelo prazo de 10 dias, perfeito? Avante. Se num caso concreto o juiz perceber a ausência de um litisconsórcio passivo necessário, passivo é réu, né? Necessário, obrigatório a participação de todos os réus. Qual deve ser a providência do juiz? Determinar de ofício a inclusão do réu que faltou ou determinar o autor que se manifeste sobre a inclusão ou não? Pessoal, verdadeiro. Entendam o seguinte: quem define as partes de um processo é o autor, não é o juiz. Se o juiz achar que ficou faltando alguém, ele deve informar o autor, para que o autor decida se inclui ou não. Ok? Então, quem escolhe quem vai processar é o autor, vírgula.
Se ele escolher pessoas erradas, ao final do processo, o juiz vai dizer que está errado, e aí o juiz vai poder obrigar o autor a pagar custas e a pagar sucumbência. Mas aí é outro problema. Aí já estamos lá na fase da sentença. Mas para escolher a ação, para propor a ação, a decisão é do autor. Por isso que, mesmo sendo necessário, em que todo mundo tem que participar, cabe ao autor decidir se ele quer ou se ele não quer. Se ele escolheu mal, problema dele, vai pagar custas de sucumbência por ter colocado pessoa que não deveria ser parte no processo. Avançando. No litisconsórcio, o que é litisconsórcio mesmo? Vários autores e vários réus. Não há multiplicidade de processos, mas um processo com mais de um autor, mais de um réu. Verdadeiro. Todos os litisconsortes são partes e têm direitos iguais. Verdadeiro é o que a gente acabou de falar agora há pouquinho ali. Okay? Então, litisconsorte, quando são várias partes, eu não tenho vários processos, eu tenho muitas pessoas num único processo. A figura do litisconsórcio é admitida pelo ordenamento jurídico por razões de economia processual, até que verdadeiro, por economia processual, bem como facilitar o andamento do processo, também verdadeiro, pois pode ser suprimido parcialmente o contraditório. Jamais. O contraditório nunca é suprimido, o contraditório nunca é diminuído em um processo. Ele é princípio inafastável. Essa é uma cláusula pétrea, digamos assim, da Constituição. O contraditório tem que estar presente no processo. Então, se o contraditório não é absoluto, a alternativa ela é falsa. O que justifica a formação do litisconsórcio é a existência de uma inter-relação entre as situações jurídicas e direito material dos litisconsórcios. Verdadeiro. Por isso, é melhor que sejam decididos em um único julgamento. Verdadeiro. Garantindo-se assim a harmonia do julgamento. Verdadeiro. A gente reúne várias pessoas no único processo para poder ter uma decisão só, poder ter até maior rapidez no julgamento desse processo. Ok? Então, verdadeira a alternativa. Litisconsórcio facultativo. Né? Nós temos dois tipos de litisconsórcio. Um é o litisconsórcio necessário, em que todo mundo é obrigatório, e o facultativo, em que as pessoas se reúnem caso elas queiram participar. Então, no litisconsórcio facultativo, pode ser determinado pelo juiz ou a da parte, jamais a pedido do autor, pois foi ele quem propôs a demanda. A limitação, acho que eu não li essa palavra, a limitação do litisconsórcio facultativo pode ser determinada pelo juiz ou requerimento do réu. Verdadeiro, né? As partes elas podem, o juiz pode, na verdade, limitar a quantidade de pessoas que está no processo. 5, 10, 15 pessoas, muita gente, ele divide em processos menores para facilitar o julgamento. Então, o juiz pode, o réu pode. Agora, o autor, ele pode pedir essa limitação? Uma questão de lógica, pessoal. Se, como eu falei agora há pouco, se quem escolhe as partes é o autor, se o autor quer pouca gente no processo, proponha contra poucos. Não vá propor contra 500 e depois partilhar em 50 grupos de 10. Está errado. Então, proponha direto 50 grupos de 10 e não todo mundo depois pedir para separação. Então, ela é verdadeira porque o autor não tem lógica ele pedir porque foi ele quem propôs a ação. Beleza? Para que alguém tenha interesse jurídico em intervir como assistente, é preciso que faça parte da relação de direito material discutida no processo, ou que tenha relação de direito material conexa a que é discutido no processo. Verdadeiro, ninguém pode participar do processo como assistente apenas porque quer. Tem que ter interesse jurídico. Lembrando que interesse jurídico não é igual interesse econômico, para que a pessoa possa ser assistente do autor ou do réu. Um assistente pode ingressar no processo, em qualquer fase. Ótimo. Verdadeiro isso aqui. Por força do princípio do contraditório. Quando ocorre o seu ingresso, tem direito que todos os atos processuais anteriormente realizados devem ser refeitos, como, por exemplo, o viramento de testemunha. Falso. Ele assume o processo do jeitinho que ele está. Ele pode entrar no processo e o que já foi feito anteriormente
é válido, não tem como refazer não, perfeito? Então o assistente entra no processo a qualquer momento, mas o que foi feito, não tem como voltar atrás. Só há intervenção de terceiro se o terceiro ingressa em processo em andamento. Verdadeiro, mas pode dar um nó mental, mas é verdadeiro. Por que eu falo que pode dar um nó mental? O autor também pode fazer a denunciação da lide na petição inicial, mas a intervenção só vai entrar o denunciado depois que o processo começou. Por isso que se chama intervenção de terceiros. Só há intervenção se houver processo anterior. Se não tiver processo em andamento, é qualquer coisa, mas não é intervenção de terceiros. Ok? Há casos em que o interesse de terceiro é meramente econômico e não jurídico. Acabamos de falar sobre isso. O que impede de ingressar como assistente simples, verdadeiro. Mero interesse econômico não justifica a entrada no processo. Toda e qualquer intervenção de terceiros só é admitida quando prevista em lei e dentro de um rigor técnico por ela traçado. Verdadeiríssimo. Só há intervenção de terceiros quando a lei autoriza. Se a lei não autoriza, não pode ter intervenção. A lógica é, o processo é autor e réu. Para ter terceiros, só com autorização da própria legislação. Beleza? Quando oferecida e aceita pelo juízo, acho que aqui quando eu redigi para vocês, eu mudei a redação, essa aqui é a redação que eu tinha anotado aqui, eu não fui pegar no Forms exatamente, mas vamos lá. Quando oferecida e aceita pelo juízo, o terceiro terá, assim, um duplo interesse. O primeiro é de que o resultado seja favorável, que tá, quando for aceita a denunciação da lide, acho que eu coloquei lá. Quando a denunciação da lide for oferecida e aceita pelo juízo, o terceiro terá um duplo interesse. Primeiro, de que o resultado seja favorável ao denunciante, para que ele não tenha a cobrar a título de regresso. E o segundo, que em caso do resultado favorável ao denunciante, seja reconhecida a existência do direito dele em face do denunciado. Então vamos entender isso aqui. Então, eu tenho a ação do autor contra o réu. E o réu vem e faz a denúncia ao, vou colocar aqui terceiro, né? Vamos colocar um desenho. A denunciação da lide. Então, esse cara aqui tem um duplo interesse. Primeiro, ele tem interesse que o autor não vença o processo. Por quê? Se o autor não vencer o processo, se o réu não tiver que pagar, ele também não terá que pagar. Esse é o primeiro interesse dele. Então, qual é o primeiro interesse? Que o autor vença. Qual é o segundo interesse dele? Se o autor vencer, ele tem interesse daí que o réu não vença a denunciação, porque se o réu não vencer a denunciação, ele não terá que pagar. Então é um duplo interesse, né? Ele tem, na verdade, a denunciação da lide é uma ação dentro da ação. A gente falou que a denunciação da lide é uma ação regressiva. Então, de fato, o interesse é duplo. Ele quer que o autor não vença e depois ele quer que o réu não vença para que ele, denunciado, não tenha que pagar esse processo. Ok? A denunciação da lide tem natureza de ação incidente, permitindo que o juiz julgue simultaneamente a ação principal e o direito de regresso. Assim, ela atende à economia processual, fazendo que questões sejam decididas de uma só vez, sem risco de julgamento conflitantes. Verdadeiro. Na denunciação da lide, nós temos uma ação dentro de outra ação, sempre priorizando aí a economia processual e evitando decisões conflitantes. A denunciação da lide, por ter natureza de ação, verdadeiro, não pode ser instalada de ofício. Então, o juiz não pode fazer isso. Ele, juiz, não pode fazer isso. Devendo ser requerida pelo autor ou pelo réu, que deverá indicar os fundamentos de fato de direito em que embasem o seu pedido, em que embasam o seu pedido. Verdadeiro, pessoal. A denunciação da lide não pode ser determinada de ofício pelo juiz. O juiz não tem essa autonomia para fazer. Aqui as partes têm que fazer porque é uma ação. E a ação é direito público, subjetivo e abstrato. O juiz não tem que se meter nisso. No chamamento ao processo, não é preciso que o devedor demandado chame ao processo todos os demais, mas se chamar apenas alguns, será possível que chame os outros de forma sucessiva. Verdadeiro. O chamamento ao processo é quando a gente chama o fiador ou o devedor. Então, tem lá
5 fiadores. Eu vou lá e chamo um fiador só. Esse um só pode chamar os outros 4 para responder pelo processo. Então, no chamamento, um chama, mas esse que chamou pode chamar, trazer outros para participar do processo, ok? Ainda, no chamamento ao processo, estamos diante de litisconsórcio. Verdade, né? Eu não sou obrigado a trazer todos os devedores para o processo. Então, cada um vai chamando o devedor se entender necessário. Então, aqui é sim claramente um desconsórcio facultativo. Isso aqui já tinha uma parecida ou é a mesma. Toda e qualquer intervenção de terceiro só é admitida quando prevista em lei, tendo de rigor técnico por ela traçado. Acho que quando eu recortei, colei preparando a aula, eu não apaguei essa daqui. Isso aqui a gente já respondeu agora há pouquinho. Então, recapitulando, né, somente quando há previsão legal que eu possa ter a intervenção de terceiros. A desconsideração da personalidade jurídica é uma intervenção provocada, verdade, né? Tem que ser chamado para participar, que transformará o sócio, até então terceiro em relação ao processo, justamente porque sua personalidade jurídica e seu patrimônio são diversos da sociedade, em parte e como tal, ficando sujeito aos atos executivos. Verdadeiro. Na desconsideração da personalidade, eu tiro a personalidade da empresa para buscar bens dos sócios, ok? Então, essa é a finalidade dela. O juiz do processo, em caráter excepcional, desde que presente todos os requisitos, poderá determinar de ofício a desconsideração da personalidade jurídica. Então, o juiz de ofício pode tirar os bens da pessoa jurídica e buscar os bens da pessoa física? Falso. Tem que aguardar que as partes se manifestem. Se as partes não se manifestarem, não cabe a ele, juiz, fazer essa ingerência no patrimônio da pessoa física. Ok? Então, a desconsideração e a denunciação, elas não podem ser feitas de ofício pelo juiz. O amicus curiae é uma possibilidade de terceiro intervir no processo por iniciativa própria, o terceiro pode participar, por provocação de uma das partes, ou até mesmo por determinação do juiz, verdadeiro até aqui. Né? O juiz pode chamar o amicus curiae. Para quê? Com vistas a fornecer elementos que permitam proferir uma decisão que leve em consideração interesses dispersos na sociedade civil e no próprio Estado. Interesses de alguma forma são afetados pelo que vier a ser decidido no processo em que se dá a sua intervenção. Então, amicus curiae, o próprio nome fala, é o amigo da corte, é o amigo que vem poder colaborar com o processo. Então, o juiz pode chamar também, assim como as partes podem chamar, ou até o terceiro pode vir de livre e espontânea vontade de poder colaborar com essas questões. Ainda, o amicus curiae, no amicus curiae, o interesse institucional não pode ser confundido, em verdade reduzido, com o interesse jurídico que anima as demais intervenções de terceiro ao tratar, por exemplo, da assistência. Verdadeiro. Né? Quando a gente fala de interesse jurídico, ele é uma coisa muito restrita, muito limitada. Já quando a gente fala de interesse institucional, ele é uma coisa mais ampla, permite que as pessoas venham participar do processo sem que tenham qualquer benefício ou prejuízo com esse processo. Seria o caso aqui das entidades de classe, os sindicatos, que podem ser convidados a colaborar com o processo. E a palavra é essa, é convite. Amicus curiae, ele é convidado, não é obrigado a estar acompanhando. O amicus curiae não possui interesse jurídico na demanda, que normalmente existe nas intervenções de terceiro tradicionais. Não tem interesse em que uma das partes seja vencedora e tampouco precisa demonstrar que demonstrar que os efeitos do processo poderão atingir sua esfera jurídica. É o que eu acabei de mencionar. Né? Ele não precisa ter nada, nenhum benefício ou prejuízo com o processo. Por isso que ela também aqui é verdadeira. Ok? A advocacia pública é uma espécie do gênero advocacia, sendo que as suas funções institucionais estão relacionadas à defesa e à promoção dos interesses públicos da União, Estado, município federal ou dos estados. O advogado público é, antes de tudo, advogado. O qualitativo público decorre apenas do fato de ter incumbência de representar os referidos entes em juízo. Verdadeiro. Então,
O advogado público é o mesmo advogado. A única diferença é que o advogado público prestou concurso para atuar nesses processos, em que é interesse dos estados, União, municípios ou distritos federais, ou Distrito Federal. O Ministério Público atua em defesa dos interesses dos incapazes, ou seja, dos absolutamente incapazes, estando, portanto, excluídos do rol os relativamente incapazes, uma vez que esses podem ser assistidos pelo representante legal. Falso. O Ministério Público depende de todos os incapazes, não importa se é absoluto ou se relativamente. Sempre ele vai poder atuar. A não intimação do Ministério Público traz como efeito a nulidade dos atos do processo, mesmo que a ausência da intimação não trouxe qualquer prejuízo às partes. Falso. É obrigatória a intimação do Ministério Público? É. Esqueceu de fazê-lo, vai anular o processo? Não. Nós vamos ver se houve prejuízo às partes. Isso aqui é uma questão complicada, né, também com bastante divergência, mas a lógica é essa. O Ministério Público ele é intimado para proteger o incapaz, digamos assim. Agora, o incapaz não teve prejuízo, vai anular o processo? Vai perder tempo no processo? Não vai. Então, a anulação do processo pela ausência do Ministério Público só ocorrerá se houver nulidade, se houver vício, prejuízo a uma das partes. O Ministério Público, avançando, o Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte? Verdadeiro. O Ministério Público tem sempre titularidade para apresentar recursos no processo. Ele sempre está lá para proteger a sociedade ou mesmo atuando como parte. Então, ele pode sim recorrer. A Defensoria Pública poderá atuar em processos em que há interesses individuais ou coletivos, tal como ocorre com o Ministério Público, também verdadeiro. Então, a Defensoria pode sim propor ações coletivas, não há nenhum problema em relação a isso. Inclusive, existem aí municípios que estão com dificuldade de vagas em creche, e o Ministério Público propõe ação civil pública contra os prefeitos, contra o município, para que eles providenciem a vaga nessas creches. Salvo engano, São Paulo tem um problema desse. Avançando. O sistema de automação processual deverão respeitar a publicidade dos atos, o acesso e a participação das partes e seus procuradores, inclusive nas audiências de sessão de julgamento. Verdadeiro. Então, não é porque o processo é público que vai ficar restrito às partes. É claro que tem um segredo de justiça, mas aí são processos específicos e que, nesse caso, mesmo no processo eletrônico, é claro, deverá ficar restrito às partes. O ato processual é modalidade de ato jurídico. Estes atos pertencem ao processo e exercem efeito jurídico direto e imediato sobre a relação processual. É a primeira aula do ato jurídico que a gente faz aquela distinção lá entre ato e fato. Então, é verdadeiro. Como regra, a forma da prática do ato processual é livre, isto é, quando a lei não estabelece forma específica, os atos processuais independem de forma determinada. Assim, por exemplo, quando a lei processual não estabelecer que determinado ato processual deva ser praticado por petição, ele poderá ser formulado oralmente, sendo reduzido a termo pelo serventuário da justiça, em razão da necessidade da documentação, caso o advogado requeira. Verdadeiro. Eu posso ter um ato oral? Posso. Se a lei não exige que seja por escrito, ele pode ser feito oralmente. Na prática é muito difícil de acontecer, mas não há nenhuma ilegalidade, não há nenhuma falha nessa situação. Desde que a lei não exija por escrito, ele pode ser feito de forma oral sem nenhum problema. Ok? Próxima. A lei autoriza o uso da taquigrafia, né, que poderá ser mecânica, desculpa, a lei autoriza o uso da datilografia, que poderá ser mecânica ou por meio de computador. Permite também que os atos sejam manuscritos. A permissão vale para todos os atos processuais, o que inclui os termos de audiência e as sentenças. Então, eu posso ter documento por escrito? Claro que posso. Né? Não há nenhum problema nisso. A lei não proíbe a documentação por escrito, manuscrita. Claro que não é muito utilizada, mas pode ser feita? Pode, não há nenhum problema. Professor, mas e no documento eletrônico? Ué, você escaneia
e anexa ao processo sem nenhum problema. Não é comum, tá ok? Mas a gente tem que saber que pode, de repente, aí, em situações em que você, como advogado, precisa de fazer alguma coisa, tiver o computador na hora, caneta e papel resolvem o seu problema ali, ok? Então pode sim ter documentos manuscritos. Próxima. Num determinado processo, o juiz precisava ouvir uma testemunha. A testemunha não era brasileira, mas francesa e só se comunicava em francês. O juiz, enquanto estudante, tinha feito um intercâmbio e morado 2 anos em Paris, sendo profundo conhecedor do idioma. Assim, ao designar a audiência para o motivo da testemunha e das partes, deixou de nomear um intérprete, pois entendeu que não havia necessidade. A atitude do juiz foi incorreta. A atitude seria correta se as partes também compreendessem o idioma francês. A atitude seria correta se os advogados e as partes também compreendessem o idioma francês. Pessoal, essa alternativa, qual a alternativa que deve ser assinalada? A atitude foi incorreta. Por que foi incorreta? Não importa se o juiz sabe francês, se as partes sabem francês, se os advogados sabem francês. O processo ele tem que ser sempre feito em língua portuguesa, porque o processo não é das partes, o processo não é do juiz, o processo ele é público, todo mundo pode ter acesso. Alguns podem levantar, mas professor, mas e como é que fica o segredo de justiça? Não há nenhum problema no segredo de justiça, absolutamente nenhum problema no segredo de justiça. Mas, mesmo sendo segredo de justiça, pode ser que um terceiro precise de uma certidão desse processo. A gente estudou isso, a gente viu isso. Então, tudo que acontece no processo tem que ser feito em língua portuguesa, ok? Essa é a forma que tem que ter lá, então, os atos processuais, beleza? Bom, pessoal, com isso, a gente fez aí toda uma viagem do assunto que a gente estudou nesse segundo bimestre aqui, né? Então, é bastante coisa. Espero que todos tenham estudado bem aí e abro, né, como sempre fazemos, a palavra para se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, estou à disposição. Alguma pergunta? Bom, pessoal, na próxima aula a gente vai trabalhar de um assunto ainda que é a parte da citação. Alô, pessoal, estão me ouvindo? Caiu minha conexão aqui. Estão me ouvindo? Tem alguém aí ainda? Estamos aqui, professor. A minha conexão caiu aqui de repente, que eu devo ter apertado alguma coisinha aqui. Bom, retomando então, pessoal, o que eu estava dizendo, então, na próxima aula a gente vai poder falar ainda da citação, que ela é um dos itens importantíssimos aí da nossa, da nossa vida profissional, ok? Não sei se